Bom dia a todos! Voltando com o nosso estudo do livro Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone, do Amaral Pereira, pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes. Hoje é 27 de fevereiro de 2019. Nós vamos dar início ao nosso estudo, mas antes, a nossa prece inicial. Passando o microfone para André. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, vamos começar. Nós agradecemos a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que nós temos de nos encontrar, de multiplicar os laços de fraternidade e de buscarmos juntos, com tanta alegria, estudarmos, aprendermos, refletirmos com nova luz, sob a luz da doutrina espírita. As situações da vida que nos ensinam e que nos impulsionam para crescermos e sermos sempre melhores um pouquinho a cada dia. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade e ilumina-nos para que possamos dar o nosso melhor sempre. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada, Andréa. Então, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, né? Indo para o nosso estudo. Marquei, viu, dona Edna? Nessa semana tá tão grande escrito próximo que não tinha como eu não enxergar. E não saber onde era o ponto, né? Que eu só fico evocando dona Edna. Só fico na evocação dela. É exatamente ali. Então, voltando a semana passada eu tinha lido esse trecho que falava da questão desse perfil de obsessão, né? Das sintonias, das simpatias. E tinha dito para vocês que vejam como são as situações, né? Como são as coisas. Às vezes o estudo vai... não é que ele fica travado no lugar, mas aquele trecho ali tem muito o que dizer, né? Então vamos à leitura, depois conversaremos. Vamos lá. Refutará o leitor, lembrando que assim sendo, ninguém terá responsabilidade nos erros que sob tais influências cometer. Acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá também com o próprio obsidiado, visto que não só não houve a verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsediado por entidades dessa categoria, se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal. Pois a obsessão, de qualquer natureza, nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Então, é completando o pensamento da semana passada. Eu não sei se vocês que vão estar escutando agora, se vocês seguiram o raciocínio da semana passada, que eram obsessões de várias esfumaturas, de várias nuances, né? Pelo amor, pelo ódio, inclusive aquela sexual, qual eu contei aquelas histórias para vocês a semana passada. Nós teremos sempre o obsediado e o obsessor uma ligação de simpatia. E é uma palavra que muitas vezes vocês verão no estudo do espiritismo. Simpatia. Vocês vão ver simpatia no cotidiano assim, nas nossas conversas amigas, por alegria. Então assim, vocês estão aqui porque vocês gostam de mim. Eu sou simpática para vocês. Ou também por simpatia ao trabalho.
tá? Então, simpatia ao trabalho é a comunhão de pensamento com aquele tipo de energia, com aquele propósito, tá? Então, tem simpatia. Uma simpatia nem sempre é de um espírito, vamos supor, aquele que está obsediando, né? Não é que ele acha legal aquele outro que é a sua vítima, não é isso. Ele está com simpatia porque são energias que se unem, tem alguma coisa em comum para isso. Então, o Dr. Bezerra, ele deixa claro, porque como ele fez aquela conversa toda anterior, ele fala, olha, o pessoal pode chegar aqui e refutar isso que eu estou dizendo, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que não existe uma vítima. Em que sentido vítima? A vítima do coitadinho, né? Assim, nós por séculos acreditamos, né, Elcio? Porque aquilo que a gente ia engolindo por instrução dos outros, que o mal era externo. Então, o culpado daquelas coisas ruins era sempre o coitado do diabo, do Satanás, enfim. E que ainda existe esse tipo de pensamento em algumas correntes religiosas. Mas nós espíritas, né, já que falamos para os espíritas, já compreendemos que o mal ele não vem de fora para dentro, mas ele tem um laço, né, em nós que liga isso. Ou seja, as coisas ruins acontecem porque nós, os habitantes do planeta, somos egoístas, invejosos, ciumentos, gulosos. Guloso aqui, todo mundo, ó, se identificou. Guloso, então, as paixões em exacerbação, tá? É o exagero. E aí, nesse tipo de sentimento, encontra ressonância, né, dona Ed? E esses são os exageros desses sentimentos, das paixões que chegam a esses sentimentos, tá? Esses sentimentos ruins, sentimentos maus. Porque estamos num planeta de provas e expiações. Então, a gente encontra essa ressonância por esse tipo de sentimento. Partindo desse princípio, para que um espírito ou outro possa atuar no meu campo mental, no meu psiquismo, né? Olha que ele fala aqui, precisa se oferecer campo mental propício à penetração do mal. Tem que existir em mim, bom dia Priscila, bem-vinda. Tem que existir em mim, aí eu faria igual a Carla, agora lá ela, no outro, uma ressonância. E os espíritos dizem que em nós tem sempre alguma coisinha para atrair, inclusive, se não espíritos maus, os espíritos zombeteiros, né? Eles dizem isso lá no Livro dos Médiuns. Tem sempre uma mania que tem nos homens, uma mania, alguma coisinha que ele vai atrair os espíritos zombeteiros. Então, nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos aqui para ser provados e para espiar também, e nisso entramos nessa ressonância que a dona Edna diz. Como é que eu vou me livrar disso, né? Alguém pode se perguntar. Quem sabe essa pergunta de $1 milhão? Como é que a gente pode se livrar disso aí? Vamos lá. Pela sintonia, melhorando a sintonia, né, Elcio? Como é que a gente melhora a sintonia? Melhora o terreno, vamos dizer. Lá no fundo do quintal do Elcio tem um terreno, 100 metros quadrados, tá cheio de mato. Mas é do Elcio, né? O que é que o Elcio vai ter que fazer? Ele vai ter que capinar, ele vai ter que limpar, tirar todas aquelas ervas daninhas, né, dona Edna? Você consegue ver o Elcio suando a camisa assim, né? Trabalho suado. Limpar tudinho e começar, depois da limpeza, a plantação, né? Vai trabalhar com a terra, vai plantar. É uma analogia daquilo que nós temos que fazer com nós mesmos para chegar, né, a melhorar a sintonia. Aí o Elcio diz, prece, estudo, trabalho no bem. Uma das grandes ferramentas para que a gente possa semear e depois colher, né? Então tudo vem com muito esforço, muito trabalho. Nada
acontece na nossa vida para essa transformação sem que a gente trabalhe. Nada vem de graça. Para aqueles que pensam que o mundo de regeneração vai acontecer de um dia para o outro, né? Oi, Didima, bom dia, tudo bom? Beijão para você. Sabe aquela turma que pensava que o mundo de regeneração ia chegar assim de bobeira? A casa caiu, né? Você vai estar com o seu passo. Se você não suar a sua camisa, você vai tomar aquele carimbo no seu passaporte de exportação para um outro mundo de provas e expiações. Quando esse se transformar. Você fica rindo, André, mas eu era uma daquelas, né? Assim, quando eu tinha assim, uns 20 anos, mais ou menos. Eu fazia, nossa, o mundo de regeneração vai chegar, né? Mas o mundo de regeneração vai chegar, mas não tinha assim aquela preocupação que ia chegar se eu, né, tivesse meu esforço. Não, passou o bonde, eu peguei, vamos dizer, no vácuo dos outros, né? Você ri, né, Elcio? Mas o pior, meu amigo, meu irmão, tem muita gente que pensa isso, não é com 20 anos não, viu? É com um pouquinho a mais. Então, como diria em italiano, occhio. Olho. Então, eu queria fazer puxar esse fio do novelo, desse raciocínio com vocês, com algumas colocações doutrinárias. Vocês topam? A Priscila fica doidinha comigo, que ela faz assim. Tá lendo uma coisa, daqui a pouco eu pulo pra outra, daqui a pouco eu pulo pra outra. E eu boto ela pra ficar doidinha, pobre da Priscila, né? Então, Pri, vamos lá. Livro dos Espíritos. Nossa, quanto tempo que eu não trago pra vocês o Livro dos Espíritos, não é verdade? Eu queria falar com vocês sobre aquela coisinha que eu falei que quando exacerba fica negativo. Quem é que lembra? As paixões. As paixões, quando ela exacerba, fica chato. Fica uma coisa assim meio, né, cri-cri na nossa vida. Então é a pergunta 907, no Livro dos Espíritos está a resposta para tudo, né? É melhor do que o André. Como é o nome daquele livro dos médicos, quando eles querem os códigos? Me esqueci, que eles abrem para pegar o código de uma doença. O CID-10, é o CID-10, né? 10 é a edição, é o CID. O Livro dos Espíritos, vocês imaginam que é muito melhor do que o CID. E vou lhe dizer por quê. Porque é uma revelação divina e por isso ele não contém erros, nem opinião pessoal. 907, vamos lá. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Olha que coisa curiosa. Não é curioso? Porque, olha, se está na natureza, Deus está participante nisso aí, não é verdade? Se Deus nada faz de errado ou imperfeito, porque anularia uma característica divina, que é a perfeição, logo, vamos ver a resposta. Não. A paixão está no excesso aliado à vontade. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto ao homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas se faz é a causa do mal. Então, o princípio da paixão é colocado no homem para que ele possa ir ao bem e ele fazer grandes coisas. É o abuso dessas paixões que faz que cause o mal. A 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Vocês já se perguntaram isso? Lá na Gênese, isso vai ser um dos estudos que vamos propor um dia a vocês lá no GE, tá? Lá na Gênese, isso vem desdobrado, mastigado, muito bom. 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Resposta.
As paixões são como um cavalo que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento que não mais consegues dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos e para os outros. Mas nós vamos falar no próximo áudio. Voltando na nossa segunda parte, eu queria que vocês notassem um detalhezinho dessa resposta. Ela passa a ser má quando ela causa um prejuízo. Na verdade, você já não tem mais controle naquela paixão. A própria paixão te domina. E ela vai ser prejudiciosa, ela vai ser negativa, certo? Se ela causar o mal a nós mesmos e aos outros. Então, se uma paixão não tiver, você vai, mas a mim não tá fazendo nada, mas está causando um sofrimento a alguém, ela tá ficando ruim. Tá ficando ruim. Mas se você disser, tá bom, mas aquilo que eu faço só faz mal a mim mesmo, tá ruim também. Tá ruim. Ela deixou de ser boa para ser ruim. Aí ele vai dar vários exemplos lá na Gênesis, eu não vou trazer para vocês, mas eu vou falar. A fome. Vocês sabem que a fome faz parte do instinto, né? O instinto é uma coisa boa, tá? Na verdade, a gente vê por aí e fala assim, o instinto como se fosse uma coisa negativa. Não, o instinto é uma coisa boa. É como se fosse uma inteligência rudimentar, né? Que nos avisa das nossas necessidades. A fome é um instinto. Por quê? Vai parte da conservação lá, né? Você vai sentir fome para comer. Para comer, conservar o corpo, tá bom. A saciedade é um aviso que já deu, tá? Já deu. Ok, aí é o instinto, tá bom? Vocês estão conseguindo me seguir o raciocínio? Aí, você já tá sácio, mas deu uma vontade de comer um docinho. Ai, um Romeu e Julieta. Um docinho de abóbora com coco, bem mineiro. Pois bem, aí é uma paixão. É uma paixão. Espelhado de mamão para Dudu. Pronto, agora vai surgir todas as receitas possíveis. Isso é uma paixão. É uma paixão boa. Tudo bem. Agora, se em vez de você comer aquele pouquinho do doce, você comer o pote inteiro, o que é que vai acontecer? Aquela paixão vai te causar um dano, não vai? Então, essa paixão, quais danos poderiam ser? Quais os danos poderiam ser? Eu tô falando do docinho, Elcio. Você vai ficar com vício no espelhado de mamão? Pode ser também, né? Quais são os danos imediatos? Mal-estar. Mal-estar. O que mais? Não, você comeu o pote todo. Mal-estar. Pode lhe engordar a longo prazo, né? Se você fizer sempre isso, o que mais? Pode lhe dar danos ao intestino. Eu conheço uma pessoa, não vou dizer nome, né? Conheço uma pessoa que comeu no estádio de futebol 17 cornetos, assistindo um jogo de 90 minutos. 17 cornetos. O que é que aconteceu? No dia... Dudu, meu Deus! No dia seguinte, o cabra tava ruim. E o foi que ele teve? Ele teve um problema muito difícil no intestino, de verdade. Me esqueci o nome agora do problema que ele fala sempre. Esqueci. Um problema no intestino. E aquilo causou... Não era infecção, não. Era um tipo de doença de inflamação nos intestinos. E isso foi a longo prazo, sofreu muito para desinflamar esses intestinos. Pela ausência de alimentos, teve que deixar de comer isso, comer aquilo, passar fome, um monte de coisa. Vocês estão vendo o dano? Bom dia, Sound.
Vocês perceberam o dano da paixão? Quando ela deixa de ser boa para amar? Mas se ele tivesse comido um corneto só, em boa saúde, era um rapaz de 18 anos. Normalmente o menino de 18 anos tá filezinho, né? E tá tudo bem. Ia passar à vontade. Até que se ele tivesse comido 2, não é? Tá, belezinha. Mas nego foi comer 17. Aí se deu mal, né? Tá bom. Agora vamos fazer assim. Qual é o dano que comer o pote todo do docinho e 17 cornetos poderia causar aos outros? Essa aqui é para apertar a mente de vocês. Causaria dano aos outros? Vamos lá. Eu adoro fazer essas coisas. Bora. O dano aos outros. Vamos lá. A Andréa disse ali pra eles. Andréa, se só tivesse filho em casa, comeu tudo e não repartiu. Sim. Um dano aos outros agora, tá bom? Então tá, já comeu tudo, já não dividiu com outras pessoas, isso já é um dano. Então a paixão já passou do limite, né? Além de fazer mal a si mesmo. André disse, ou não foi trabalhar no dia seguinte. Exatamente. Deixou a família preocupada porque ficou doente, disse André. Também. Não ir trabalhar por excesso de uma paixão, nós estamos violando uma lei natural. Que lei é? Qual é a lei natural? Livro dos Espíritos. Bora. Lei natural. Bom dia a todos que estão chegando. A dona Edna colocou aí os outros pelos cuidados devidos, exatamente. Quando deixou de trabalhar, deixou de executar a lei do trabalho, não é verdade? Quando a gente desvia de uma lei, o que é que acontece? Expiação. Bem-vindos ao clube daqueles que se desviam da lei, do caminho reto que leva à estrada do meu pai. Saiu de uma lei, qualquer que seja, reparação no caminho. Deixou de trabalhar causou danos, né? Deixa de ir pro trabalho, outra pessoa tem que assumir o seu papel. Você causou um dano a uma empresa porque você não cumpriu a sua responsabilidade, enfim. Aquela paixão deixou de ser boa para ser ruim. A um rapazinho de 18 anos, foi que a dona Edna levou o trabalho, uma pessoa, às vezes um pai, uma mãe, que teve que levar para o médico e teve que deixar o trabalho para poder levar para o médico. Vários problemas que podem acarretar esse tipo de decisão. Então, a paixão, ela é boa, mas ela passa a ser ruim quando ela se excede, né? A Priscila Olho disse pra gente. Agredir o próprio corpo, pois não sendo matéria, veste o nosso espírito. Sim, e quando a gente agride o corpo, a gente vai contra uma outra lei. Qual é essa lei? Tic-tac, tic-tac. Gula estrela. Andréa, Dudu tá assim, arrasado, pensando nos 17 cornetos até agora. Ficou chocado, viu? A lei de conservação, exatamente, a lei de conservação. Quando não cuidamos do corpo nos excessos, sempre excesso, nós vamos contra a lei de conservação. Na verdade, os 17 cornetos, imediato, a pessoa já espiou, né? Porque sofreu, ficou doente, passou dores, já começou a expiação, né? Enfim, foi uma expiação imediata. Então, vocês aqui agora entenderam perfeitamente o conceito das paixões. Belezinha? Vamos lá. A 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências. Eu não vou ler o comentário, tá bom? De Allan Kardec, porque tem um comentário do 908. Eu não vou ler e vou deixar vocês bem curiosos para poder ver, porque é um comentário assim maravilhoso, porque eu quero ir diretamente na 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós.
Pois é, né? Fabrícia, que gosta muito de puxão de orelha, adora essas rasteiras dos espíritos, né? Gente, nós poderíamos vencer as nossas más tendências, às vezes com muito pouco esforço. O problema é que a gente não tem vontade, porque a gente se delicia nas paixões, entendeu? As paixões são gostosas, então nós não nos esforçamos para mudar. E é isso que ele diz: como são poucos os que se esforçam entre vós. Tá certo? Eu vou direto. É gostoso, né? Dudu, agora eu vou pular diretamente para 932. Porque é um deliciamento das paixões. Assim, então, a nós nos falta vontade. Se nós tivéssemos boa vontade mesmo, né, não sei, de deixar de comer aquela delícia para poder emagrecer, a gente conseguiria. O problema é que a gente gosta, né? É difícil, viu? É uma luta. Elcio, é uma luta ter boa vontade. Ter boa vontade não é simples. 932. Por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja dos bons? 932, viu? Por fraqueza dos bons. Olha, gente, os bons são fracos. Eu gosto. Vocês lembram quando eu disse para vocês que eu adoro as pontuações dos espíritos e as pontuações de Allan Kardec? Eu sou apaixonada, assim. Porque faz assim, ó. Por fraqueza dos bons. Ponto. Aí você fica com sua carinha assim, balançando, hein, Fabrício? Aí vai continuar a ler, já esperando que vem bomba. Aí lá vai. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Vocês percebem que é quando estes os quiserem, haverão de preponderar? É um querer nosso. Lembra da vontade lá para trás? Tem que ter um querer mesmo, para que nós possamos sobrepor os maus. Então, os maus são intrigantes e audaciosos. Por quê? Porque sendo sedutores e audaciosos, eles se apresentam assim, com um certo fascínio, com uma coisa assim charmosa, e a turma, puf, né, cai. Então, fiz todo esse raciocínio com vocês para que possamos entender justamente o que o Dr. Bezerra nos está dizendo. Que é através da nossa afinidade, a nossa timidez no fazer o bem, no sentir o bem, de propagandear o bem. Faz com que os maus se sobreponham. Porque a gente fica com vergonha, a gente fica tímido. E aí, influência, né? Vamos continuar. Prosseguindo, lembraremos ainda certas obsessões de que tratam os evangelhos, aos quais tornam o obsidiado surdo e mudo, geralmente desde o nascimento ou a infância. E muitas vezes, quando passais por um desses infelizes na via pública, longe estareis de compreender que vos encontrais diante de um doente psíquico, e não propriamente físico, de um obsidiado que vem sendo atormentado desde o estágio do invisível durante a desencarnação, e cuja consciência e vibrações acometidas de 1000 prejuízos daí originados somente conseguiram modelar para sua reencarnação expiatória um feto ou corpo apropriado ao seu demérito consciencial. Casos acuráveis, neste exemplo, como a retirada dos algozes, consoante a prática, o tem demonstrado. Eu queria falar um pedacinho disso aqui com vocês, até aqui demonstrado.
Vamos lá. Casos de obsessão, perdão, que se caracterizam no indivíduo externamente. Já não é uma influência moral somente. Vai existir um domínio do psiquismo tal que motoriamente nas funções, certo? Dos sentidos vão estar obstruídos, como tem o cano que fica obstruído pela sujeira, se desce, a gente entope esse cano. Vai ter uma interferência, mas a gente vai falar no próximo áudio. Voltando nossa terceira parte. Então, a experiência diz que em alguns casos existem curas, né? Dr. Bezerra traz isso. E eu vou lembrar alguns para vocês durante esse nosso estudo. Quem estudou conosco Recordações da Mediunidade, o ano passado, vai lembrar de alguns casos de obsessão que a Dona Ivone trouxe para nós. Vocês lembram desse capítulo? Dona Edna com certeza lembra, né? Tinha alguns casos que ela trouxe, por exemplo, de um menino que, esse rapazinho, né? Ele chegou todo torto, as pernas tortas, todo torto. E com o tratamento, ele ficou bom. Ficou reto com a coluna, ficou totalmente bom. E aí, Dr. Bezerra no tempo, né? Porque era sempre ele, né? Que trabalhava, era aquele período ali, que é o mesmo período que desse caso aqui, disse pra ela, era uma obsessão simples. Imagina! E essa obsessão simples teve uma alteração no corpo físico, mas logo depois se consertou. Existem casos que a obsessão ela é tão acirrada que vem já da erraticidade, essa troca de energias que entra uma simbiose tão grande que pode existir mesmo, que desde então existe esse tipo de obsessão desde a infância. São casos mais raros, né? Desde a infância, mas são casos que também podem acontecer. Existem casos que o espírito ele teve uma atuação na erraticidade, a espiritualidade mantém aquele espírito numa certa distância da criança, na parte da primeira infância, para não correr risco de desencarnação, existe. Eles mantêm a distância, apesar dele ficar se sondando, né? Tem um pouquinho de influência moral, mas eles mantêm a distância. Aí ele já permite um pouquinho a aproximação, ao mesmo tempo é uma aprovação para os pais. Quando chega numa idade mais avançada, o que é que vai acontecer? Aquela influência vai ficar mais caracterizada. Quando chegar na maturidade, ou seja, temos percebido que depois dos 27, 30 anos, uma obsessão ela se caracteriza mais. Como se a espiritualidade na proteção soltasse o laço assim, agora tudo bem, você já tem maturidade, vai. E aí, aquilo se caracteriza mais. Às vezes nós nos perguntamos por que é que Deus o permite, né? Isso é uma dúvida para que muitos têm, né? Muitos de vocês têm. Nossa, que maldade, né? Por que é que Deus o permite? Então, como nós sabemos que é uma questão de simpatia, casos de obsessões existem, que é um momento que Deus permitiu para que aqueles seus 2 filhos, ou 3 filhos, ou 10 filhos que sejam, possam fazer as pazes. Então, Deus o permite porque chegou a hora da reparação, do pagamento. Meus filhos, vocês têm que se encontrar. Uma das partes tem que ceder nesse período de evolução, não é evolução? Uma das partes vai ter que ceder para ajudar a outra. Então, muitas vezes, nós encarnados que somos obsediados, e aí existem N fatores, que é muito grande, né, para falar, nós encarnados acordamos em tempo, trabalhamos através da nossa transformação moral, né,
no redimensionamento das nossas paixões, na educação que nós tivemos na infância, do investimento dos nossos pais, na educação que a própria vida dá na nossa primeira infância ou na primeira juventude, e assim vai, aquela transformação que nós nos predispormos, porque todos nós temos a ocasião de sermos ajudados, educados e cuidados, todos os filhos de Deus. Independente da cultura, onde nasceu, independente da religião que se encontre, todos nós temos ocasiões para ser ajudado. Porque assim, se o Espírito de verdade nos diz lá no Evangelho, tá bom? Capítulo 6 do Evangelho, o Consolador Prometido, e ele diz assim, do lado de cada lágrima, Deus coloca o bálsamo consolador, significa que a cada momento de sofrimento nós temos uma situação de consolação. Então nós temos sempre ocasiões a todos os encarnados, todos, certo? Então é nessa transformação que muitas vezes aquele obsessor, que é um filho de Deus, que merece nosso respeito, nosso amor, nosso carinho, nossos cuidados, justo? É nosso irmão. Esse indivíduo, no caminhar junto com o encarnado que está buscando a transformação, vem educado também. Na força das coisas. Ele vem educado pela convivência, por observar a mudança daquele indivíduo. Muitas vezes, pela força do amor daqueles que estão ao redor do indivíduo, que o acolhe, que o cuida, enfim. Existem vários mecanismos de Deus que não falta de recurso para ajudar seus filhos, de ajuda, tá? Então, assim, Dr. Bezerra, ele foi um médico espírita, certo? Como encarnado. Então, ele teve olhos de ver quando trabalhava como médico, né? Então, ele até escreve um livro encarnado que se chama A Loucura sob um Novo Prisma. E ele escreve esse livro encarnado, do Dr. Bezerra, né? Que ele via a questão de muitas circunstâncias de loucura, por exemplo, isso é um exemplo, que na verdade era uma obsessão, que caracterizou-se, né? Sempre, olha lá, o início do estudo, por raiz do próprio indivíduo, tá bom? Por uma coisa que ligava aquela situação lá. Então, isso pode existir mesmo. E a dona Edna lembrou daquele caso do circo também. Aquele caso do circo era uma obsessão simples também, aquele que o menino ficava subindo nas cadeiras, né? Se equilibrando, enfim, aquele caso também. Tinha um outro caso, dona Edna, se a senhora lembra, que a pessoa, não sei se ela estava entrevada ou ela estava muda, uma coisa assim. E era o espírito de um amigo que tinha uma roça do lado da dele. E ele se agregou ali a atormentar esse amigo, causando danos desse jeito, né? E foi resolvido na época também. Vamos adiante aqui, vamos ver o que o Dr. Bezerra nos diz. A maioria, no entanto, não será curável, uma vez que aí se enquadrarão também os delatores, os caluniadores do passado, grandes intrigantes, maldizentes e blasfemos, aqueles que abusaram do dom da palavra para desabonarem o próximo, torturar os corações, escandalizar a sociedade em que viveram. Aqueles a quem destarte feriram, incapazes da magnificência do perdão, tornados inimigos poderosos, rodeiam-nos com represálias terríveis desde antes da reencarnação, perseguindo-os muitas vezes durante etapas longas, mesmo durante séculos, e a lei da criação, assim, o permite, para que as criaturas, à custa da própria experiência, aprendam a considerar as leis do dever e da justiça, únicas que lhe concederão situação digna no seio da sociedade em que viverem. A cada um segundo as próprias obras,
eis a sentença ou a lei exposta por Jesus, que previne contra infrações tais. Então, existirão certas obsessões que vai de encarnação para encarnação, tá? Que o indivíduo até reencarna, o obsessor muitas vezes reencarna, se separam momentaneamente, aí depois se reencontram, porque chega o período que já está possível o pagamento, né, vamos dizer assim, mas que vai-se de século a século, porque a pessoa ficou com aquela pedra no seu coração. Vamos supor um caso. Vamos dizer que uma pessoa no 1500, ela teve um X problema. João e Maria teve um problema X no 1500, muito grave. João fez uma coisa muito grave com Maria. Maria ficou com aquela coisa mal resolvida. Isso é um termo que a gente usa muitas vezes, né, André? Uma situação mal resolvida. Aí ficaram se obsediando, uma loucura. 1500, 1600, aí nego encarnou junto, e o pau quebrando, não conseguem se resolver. 1700, o pau quebrando, não conseguiram se resolver. Aí, Maria reencarna, em vez de sair da Europa, reencarna lá na Índia. João colocaram para reencarnar lá na Antártida. Fizeram experiência X lá e cá. Mas Maria ainda tem aquele peso no coração com João. João já está lá na Antártida, momentaneamente, né? E esse peso que ela tem, porque ela ficou mal resolvida, vai criar empecilhos na encarnação atual na Índia. Problemáticas, porque ficou com aquela história mal resolvida. Por um lado, Maria caminha, né? Na evolução, lá vai ela. Mas aquela situação X vai ficar se repetindo para que ela fique maleável, até a hora que ela tiver que encontrar João. Morre Maria na Índia, morre João na Antártida, se reencontram. Podem se obsediar novamente? Sim. Sim. E aí tentam novamente, até Maria resolver aquela questão, no caso, né? Agora eu digo para vocês, se Maria conseguir resolver aquela questão, que foi aquela pedra que ficou no coração dela, o que é que acontece? Vocês acham que ela se desliga desse sentimento inferior? Se desliga, porque ela resolveu em si. Então, quem fica sem resolver é João. Aí João vai se trabalhar também para sua evolução, tá? Porque tudo tem um limite. Tudo tem um limite, né? André disse ali pra gente como são fortes esses laços do amor adoecido. Muito. Eu não me lembro que esses aforismos que era um autor que dizia assim: o ódio é um amor exaltado. Eu adorava aforismo quando era adolescente. O ódio é um amor exaltado. O ódio é um amor que adoeceu. É. Não me lembro os autores, viu? Esqueça, tinha livro de açúcar, eu adorava isso. Para escrever no caderno, para escrever no diário. Enfim, isso são casos que podem acontecer. E isso vão causar danos muito potentes. Existem casos de malformações de corpos, por exemplo, com via de regra, que são pessoas obrigadas a conviver umas com as outras, né? Gêmeos siameses, tipo assim, ou vocês vão se amar ou vocês vão se amar, que vocês vão ter que se unir, não tem jeito, vai ter que se suportar. É uma coisa incrível, né? E é tudo amor de Deus. Momentaneamente, assim, de imediato, né? Gente, você vê assim, pensa até que nossa, que sofrimento, um castigo, né? A gente lê, faz súbito a leitura do castigo e do sofrimento. Mas, na verdade, como diz aqui, ó, é um problema consciencial dos indivíduos que os unem, e é o modo mais educativo que Deus tem extremo, né? Para fazer com que seus filhos se amem.
Porque todos nós temos que nos amar. Se a gente não conseguir amar alguém nessa encarnação, você vai ter que amar mais adiante. Isso é uma coisa que vínculo feito não é um vínculo que se destrói. Todos nós teremos que nos encontrar com todos, né? E aí, exercitar a lei do amor, justiça e caridade, que é a 10ª lei, a lei suprema, que não se separam, que é a lei máxima, né? Justiça, amor e caridade. André colocou ali pra gente, fixação ou dependendo de mãe e de pai até para se alimentar. Imagina, né? Situação que tem que ter um vínculo de amor muito profundo, de se dedicar mesmo assim. Às vezes muito doloroso, viu, gente? Já volto no próximo áudio. Voltando na nossa quarta e última parte. O som tá bom pra vocês? Confirmem pra mim. Então, dona Edna, a senhora vê que tá falhando muito, a senhora sai e volta de novo. Que às vezes a instabilidade da conexão com o próprio Paltalk, viu? Eu aprendo muita coisa e divido com vocês, que na verdade a gente divide o que aprende, né? Como eternos estudantes. Aprendi no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, uma coisa interessante. Nossa! Aí quando aprendi aquilo que eu vou contar, eu fazia, meu Deus! E lá tá dizendo assim, olha, o modo de você perceber quando é uma prova, é uma expiação, é como a pessoa recebe aquele sofrimento. Se ela resmunga, se lamenta daquele sofrimento, é uma expiação. Agora, uma expiação, ela pode ser prova, né? Em que sentido? A pessoa, ela já aceita aquela expiação como prova e ela segue a vida adiante. Então, também pode ser. Mas a prova em si, ou seja, o que é que o espírito é provado? Quando ele tem que ganhar experiência. Ele tem que ganhar experiência, aí ele vem provado, não é verdade? Então, o espírito, como a condessa... Vocês lembram da condessa do Evangelho? Quem lembra do nome dela? É a mesma condessa do céu e inferno como espírito feliz. Condessa Paula. A condessa Paula pediu uma prova de riqueza. Todo mundo quer essa prova, né? E lá no céu e inferno ela ensina. Muita gente pede, mas não está preparado ainda e cai. Ela já estava preparada. Mas ela precisava daquela prova para ganhar em experiência. Ou seja, vou ser provada nessa situação X para ver que nota eu tiro dela. E aí, ela tirou 10, certo? Então, ela foi provada, ganhou a experiência. Ela sabe o que é ser rica. E ela sabe o que é ser rica e caridosa. Ela sabe o que é ser rica e ter poder do mundo. Ela sabe o que é ser rica e ter que dar exemplo na sociedade. Então, ela ganhou experiência. Ela já vai poder ensinar por sinal, né? Enfim, ela ensinou. Tá lá no céu e inferno. Vejam lá. Então, isso é a prova. Você precisa aprender naquilo ali. Ganhar experiência, porque você só evolui. Você só pode ser um espírito perfeito se você souber tudo. Tudo. Senão, não tem como você chegar à perfeição. Você tem que evoluir em moral e intelectualidade. Tá bom? Então, isso é ser provado. Se a pessoa se lamenta, resmungou e é muito pesado para ela, não suporta, tá espiando. Tá espiando. Tem certeza. Só que a espiritualidade sustenta, enfim, né? Não quer dizer que você não tem sustentação. E essas provas, assim, de ter um filho totalmente dependente é muito difícil. Muito difícil. Mas você observa certos pais que você vê que é prova, que o filho, ele tem dependência de
tudo totalmente tortinho, com necessidades absurdas. E aquela mãe, cheia de amor, cheia de cuidado, aquele pai. Eu vi uma cena, 2 verões atrás, né? Que eu tava na praia. Eu com minha família, meu marido, e tava assim na fila da frente dos sombreiros. E do outro lado tinha uma outra fila também. E tem uma passagenzinha assim que leva pra água, né? Aqui na Itália é muito comum isso. Tem um negocinho assim que leva pra água e você vai andando até mais pertinho da água possível. E esse pai ia empurrando uma cadeira de rodas. Eu e meu marido ao mesmo tempo observando assim. Aquele filho totalmente necessitado. Eu vi aquele pai parar a cadeira de roda, um pai velhinho, ele devia ter uns 65 para 70 anos. Velhinho, parou, pegou o filho nos braços, todo torto menino, ele devia ter uns 35 a 40 anos, aquele filho. Pegou nos braços e foi andando até a água. A mãe tinha colocado o colete. Eu e meu marido assim, ó, os dois começaram a chorar sozinhos, né? Sem olhar pro outro. Quando a gente se olhou, tava os dois chorando. E a alegria do rapaz dentro da água. Abateu os braços e as pernas e aquele pai carregou nos braços. E tem mais, o pai feliz por estar proporcionando aquilo ao filho. Silêncio tumular na minha família. Os adultos, as crianças, final do dia assim, né, já tinha ido embora todo mundo, aquele silêncio, e a gente olhando assim, o pôr do sol caindo para acolá. Aí eu olhei, me sentei assim com o popó no chão, na areia, e orei. Orei. Falei, meu Deus, que o meu espírito um dia alcance essa abnegação. E aí concluo esse estudo com uma frase do Espírito de Verdade, nesse capítulo 6. Só abnegação, né? Ele fala, vou pegar certinho aqui, senão eu esqueço a passagem certa. Peraí. Que eu gosto dele. Capítulo 6 do Evangelho. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo consolador. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas 2 palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais, que são o vosso quinhão nesse mundo. Tomai, pois, por divisa estas 2 palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente o espírito é golpeado. Devotamento e abnegação. E às vezes, aproveitando para engrenar numa prece, né, para concluir, às vezes quando o corpo está cansado porque
porque o dia foi muito pesado para você, meu irmão, que estiver me escutando, e você sentir desfalecimento porque a exaustão do dia faz com que você às vezes não consiga nem fazer uma prece. A prece é sempre necessária. Mas se tua vida é formada no devotamento e na abnegação, ela vai ser uma prece contínua. Isso é muito lindo. Se nós construirmos a nossa vida nas 16, 17 horas do nosso dia, às vezes a gente trabalha isso, né? Nos devotando e com abnegação, Deus sabe. Porque Deus sabe de tudo aquilo que passa no nosso coração. Que Jesus possa nos ajudar a sermos devotados, abnegados. Que nós possamos, ó Mestre, fazer dos nossos dias uma prece contínua. Abençoe os nossos irmãos que sofrem, Senhor, as perturbações de uma obsessão. Que hoje, com o esclarecimento da doutrina espírita, se armam do bem para administrar essas dificuldades, sabendo que tudo tem um fim. A vocês, meus irmãos, que o rancor, que a dor e a desesperação ainda ocupam espaços. Que seja a hora da libertação. Que os melhores conselhos dos espíritos bons e dos estudos que fazemos impulsionem a esse perdão tão desejado. Que Deus nos abençoe, espíritos encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Graças a Deus.